geleira aqui à minha frente, espeto de uma bicarada, mas acerto nas rodas da geleira. E eu com ténis, bem, tive alguns 15 dias que não podia mexer os dedos da frente. Pá, dei uma... Mas não desmanchei, fiz aquela coisa. Meto aquele vídeo, os filhos de cada um, as namoradas, os pais, a passar mensagem. Foi forte. Eles sentiram. Forte, eles estavam, havia gajos a chorar, a sair do balneário a chorar, a dar pancadas na parede, a gente cai, e assim, opa! Ai, Jesus, essa aí. Ai, como que era. Essa só pode ter sido ou ali. Essa temos de tirar os nomes, mas só. O gajo dá ao gajo lá dentro, que entretanto vira o papel ao contrário. Virou as setas. Então, quando eu vou dar por isso, estão os dois a jogar no mesmo lado. Portanto, o gajo estava à esquerda, passou para a direita, o da direita passou para a esquerda. Entra dentro do balneário no final do jogo, eu fui para a flash interview e partiu o balneário todo. O gajo partiu uma mesa, espatou um pontapé, não sei o quê. Foram os capitães, agarraram nele, meu amigo, tu não, aqui não... E ele, resumindo e concluindo, saiu mesmo. Saiu mesmo, não é? Mas foram os próprios capitães que travaram aquilo porque estava tipo uma pessoa deslocada. Bora, bora. Deixa não... Enfim, já não... Está tudo bonito. Era para aqui, não? Era. Já sou aqui. Eu ainda era... Não, eu apanhei aqui. Foi das equipas em termos de balneário, tínhamos aqui umas encomendas também boas. Bora, senta aqui esta. Daniel, pá, bem-vindo ao nosso balneário. Obrigado, o prazer é todo sagrado, meu. Pá. O prazer é todo meu. Este é o nosso habitat. Passamos aqui muito tempo da nossa vida. E tu, particularmente, neste balneário, passaste também muito tempo da tua vida. Passei 2 anos e meio neste balneário, nesta casa. Fui muito feliz aqui também. E também já estava com saudades de entrar num balneário. Há muito tempo que não entrava num balneário. Sentimos falta, né? Nós que estamos dentro do futebol. É um espaço onde se fazem laços fortes e tu tiveste, portanto, aliás, como muitos daqueles com quem fazemos o Sagrado Balneário, viveste-o enquanto jogador e já o viveste enquanto treinador. Que é complicado. Não, o que é complicado. Que é complicado. Ora bem, portanto, é complicado. Às vezes, como treinador, é mais complicado. Aliás, um treinador, se não souber ter um espírito de grupo, ter um balneário bom, pode não ganhar nada, mesmo tendo bons jogadores, uma boa equipa, mas daqui começa tudo para uma vitória. E ter jogadores que desenvolvam exatamente esse espírito balneário. Sim, porque há jogadores que às vezes não têm espírito balneário. Depois é aquela questão de até que ponto transmite aos outros, passa para os outros, por isso é que todas as equipas há 3 ou 4 ou 5 jogadores que controlam mais ou menos o balneário e para que seja bom sempre. Eu lembro na altura do Benfica e na altura do Mr. Tony, já, antes de mais, que para mim é uma honra estar aqui com este grande senhor, foi ele que me lançou no futebol, foi ele que com 19 anos... Não estava enganado. Tem? Enganei-me, não? Não, enganei-me. Com 19 anos e num plantel muito forte, talvez para mim na altura, esse ano, o Benfica já teve grandes plantéis e esse ano era um plantel muito forte e dentro desse plantel muito forte, este meu agradecimento e vai ser sempre eterno, porque é uma pessoa especial para mim, foi o senhor que me lançou no futebol em 93, 94, quando fomos campeões e deu-me aquela oportunidade de poder dar os meus primeiros grandes passos no futebol. E é uma coisa que nunca irei esquecer, porque a vida faz... É um marco? É um marco. Foi o senhor que me lançou, foi o senhor que... E no meio, quando eu digo às pessoas, naquela altura, aquela equipa, para se entrar naquela equipa tinha que ser bom. Mas também tinha 19 anos e a oportunidade que o Mr. Tony me deu na altura foi única e confiou em mim. Um balneário difícil, e o Mr. sabe que na altura era um balneário difícil, com vários... dentro de um grupo com vários grupos e o Mister sabia que tinha dificuldades às vezes
porque eram muitos bons jogadores e não podiam jogar todos, só podiam jogar 11. E o Mr. Tony, de certeza, passou grandes dificuldades nesse grupo e conseguiu ser campeão com aquele grupo, sendo um grupo difícil, mas conseguiu gerir as coisas à maneira dele, que era difícil, mas à maneira dele. Aquilo... Olha, desse balneário, que figuras é que tu te relembras de jogadores, de colegas teus? O capitão era o Veloso, à sua maneira, um bom capitão, um excelente capitão. Mas a mim, naquela altura, das pessoas que me dava mais... que ele sabia gerir de uma forma que ele estava bem com toda a gente, mas ele sabia o que é que estava a fazer e sabia como gerir as coisas. Para mim era o Vítor Paneira. O Vítor Paneira era muito inteligente, que sabia gerir o grupo, sabia gerir o treinador, sabia gerir os funcionários, sabia gerir a direção. Paneira, Moser, lembro que na altura o Moser também um excelente personalidade dentro do balneário. Depois começaram a surgir, mesmo nesse ano, havia o Rui Águas, havia... Até o próprio Rui Costa era novo, mas já tinha uma capacidade de liderança. E era um plantel muito... Aliás, esse plantel 93-94 é um plantel muito complicado em termos de nomes. Era um plantel muito... Era um plantel que aquilo... Tentar encontrar alguém... Todos tinham moral, todos tinham a sua capacidade, mas tentar encontrar que aquilo era um... Quem eram aqueles que vos divertiam? Porque há sempre aqueles no balneário com o qual nós temos sempre histórias e relembramos até com saudade. Eu lembro nesse ano do Mr. Tony, pronto, eu sempre fui um, e aqui também. Sempre foste? Eu sempre fui um, sempre gosto de brincadeira, gosto de morrer, gosto de estar sempre bem disposto. Nesse ano, porque éramos mais novos, havia um grupo que era o tal subgrupo, que era eu, o Hélder, o Mário Jorge, o Abel Silva, o João Pinto, o Pedro Roma, pronto, aqueles mais novos. Um engraçadíssimo era o Ailton. O Ailton era além de bom jogador dentro do balneário, era um simpático, era divertido. Pronto, criámos ali um grupo daqueles mais novos que, o Isaías, o Ailton, pronto, tínhamos. Mas agora, peraí. Já que estás a focar-te aí, diz-me só, e até podes-me relembrar, como é que tu soubeste que ias jogar nesse jogo com o Sporting? Não, mas eu estou a fazer essa pergunta porque... Mas tu não sabes? Eu sei qual foi a equipa que jogou e sei aquela que... Agora, eu tinha o Schwartz e pus o Schwartz no meio. Portanto, e ao pôr o Schwartz no meio campo... derivei o Kennedy, portanto, para lateral. Naturalmente que preparámos o jogo e a semana é de preparação em relação ao adversário que íamos ter, mas agora já se me apagou, portanto... E agora vou lembrar o mesmo. O Schwartz estava lesionado. Estava lesionado umas semanas antes. E jogava eu a defesa esquerda, jogava mais o Rui a interior esquerdo. E a semana toda está toda a gente apta para jogar, toda a gente apta. Eu, 19 anos, eu digo assim, pronto, está toda a gente apta para jogar. Já fui. E o Mister, a semana toda, os treinos que ele faz é Schwartz a defesa esquerda e o Rui Costa no meio campo, que ele baralhava. De vez em quando, ali a 10 minutos que o Mister costumava fazer, troca de colete, Kennedy vai para ali, a semana toda. Lembro nessa semana, mesmo as bolas paradas, que às vezes treinávamos, e eu não fiz parte das bolas paradas. Portanto, eu vou para o hotel, para o quarto com o Hélder, e como uma pessoa disse, um derby deste, eu não vou jogar, parece que nós estamos mais soltos. Mais soltos, a batata vai ser para alguém. Mas é a batata boa. Não, mas aquela foi batata, aquilo. E a semana toda, fomos para o hotel, o quarto com o Hélder, com o João Pinto, aquelas coisas todas, na conversa, e chega o dia, a almoçar, e vamos para a palestra. E eu sento-me, lembro-me como se fosse hoje, está aqui o Hélder de um lado, está aqui o João Pinto do outro, estamos aqui sentados os três, e o Mister começa a dar a equipa. Neno, Veloso, Hélder, Moser, e faz uma pausa. E diz Kennedy. Olha, foi aí que eu soube que ia chegar, Mister. Foi naquele momento que o Mister disse à equipa. As minhas pernas começaram a tremer. Eu tinha-me preparado, estava preparado porque eu estava a jogar anteriormente, o Mister estava-me para jogar, mas naquele jogo eu disse assim, Rui Costa, Schwartz, Ailton, aquela gente toda, quem vai sobrar para mim, não é? E o Mister faz uma pausa e diz, Kennedy. E eu comecei a tremer das pernas. Olha, lembro que o Hélder segurou lá, o João Pinto segurou do outro e eu. O Hélder só me fazia assim, calma. E o Mister passa para o meio campo, no meio daquilo tudo, não joga o Rui Costa. Deixar o Rui Costa de fora
É uma coisa... e o Rui Costa depois, em Itália, o Rui Costa vem a trabalhar do ponto de vista tático e melhora muito. Portanto, eu não queria pôr, era uma equipa de 5 contra 5 a defender e 5 a atacar. Portanto, foi um jogo, mas aquilo que o Mister perguntou foi na altura, foi no hotel, quando o Mister disse, fez uma pausa, eu lembro como se fosse hoje, fez uma pausa e disse Kennedy. E eu, é hoje. Tinhas 19? 19 aninhos. Estás a ver? Disse, é hoje que isto vai incendiar mesmo. Mas foi, foi o jogo da minha vida. Acho que foi dos jogos mais, esse e o do Leverkusen são os jogos mais marcantes mesmo. A nível mais excitantes. E a tua relação com o Judan, com o Kov, com o Mostova? Eu tinha uma boa relação com eles, porque eu era miúdo, também não tinha... Eu também tinha boa relação. Eu era miúdo e eles gostavam de mim, por exemplo, eles gostavam de mim e eu não tinha qualquer problema, porque eles sentiam-se era mais com outros que tinham mais moral e que às vezes havia ali um choque entre eles. Mas eu comigo, eles nunca, aliás, o Judan só queria brincadeira, o Kulkov era mais sério e o outro foi pena. Mostova. Foi pena porque ele não entrou ali no grupo, também era ele. Era a própria pessoa. Ele era muito... E depois se o Mister dissesse alguma coisa, ele já ficava assim. Ele tinha muita qualidade. Tinha, depois mostrou. Demonstrou. Mas em termos... Os três tinham muita qualidade, mas o Kulkov era... o Mister sabe, o Kulkov era um cérebro. Para além de seres treinado aqui pelo nosso grande Tony, tiveste uma série de grandes treinadores que passaram pela tua carreira. Graças a Deus. Aqui no Estrela, Jorge Jesus Quinito e Carlos Brito. Quinito, exatamente, Quinito. Não me lembro aqui neste balneário. Ele chegava, foi a primeira vez num sábado, primeiro jogo que fizemos, treinámos a semana toda, chegou sábado. E por acaso foi na altura de agosto, e quando começa ali o campeonato, e vamos para o relevado, e ele tira a camisola e vai para a bancada. Senta-se na bancada e assim, isto é para vocês fazerem o que quiserem. Tem meia hora para fazer o que quiserem. E ele sentado lá na bancada, a camisinha, a apanhar sol, passou meia hora, tem mais 10 minutos, estejam aí à vontade, meinho, façam o que quiserem. Quem quiser ir para dentro até pode ir para dentro. Verdade? E nós, verdade? E depois... Ele começou mal aqui e as coisas não estavam a correr bem. Nós gostávamos muito dele, muito dele. As coisas não começaram a correr e ele... Às vezes perdíamos um jogo e ele chegava aqui, o balneário, tudo aquilo. E ele olhava e dizia, pessoal, vocês estão a brincar com isto aqui? Mas quem está? Estou triste. Olha, mas é para casa, pá. Bê lá umas ricas cervejas, dá pi na mulher e na namorada e já está tudo feito. Agora triste aqueles gajos estão nos hospitais. Vamos, mas é embora. Pronto, ele tinha essa capacidade e eu lembro com ele também, fomos jogar a Leiria e ele pôs-me a jogar, só que nesse dia estava muito sol e eu andava rápido, mas ele chegou aqui ao lado, a gasóleo, e ele assim, olhou para mim e disse-me assim, no domingo estavas rápido lá em Leiria, parecias o caminhão do leite. E a partir daí começaram a chamar o caminhão do leite. E ele só me chamava ao caminhão do leite. E eu, pronto, tivemos, mas foi uma pessoa fantástica. Assim que apanhou o Carlos Brito aqui também, uma pessoa também, bom homem, trabalhador, agressivo. Pronto, tinha um relacionamento bom com os jogadores também. Tu depois do Benfica? Vou para o Paris Saint-Germain, do Paris Saint-Germain volto para o Porto e do Porto vou para... Faço um ano, é o ano do Tetra, e depois entro na lista de dispensas e em dezembro vou para Albacete. Só que chego a Albacete, rescindo com o Porto, vou para Albacete, chego a Albacete, uma confusão desgraçada lá no clube e na altura podia-se fazer inscrições no verão, em dezembro e depois ali em março, quem estivesse livre podia ser inscrito. E é nessa altura que o Mister Jesus fala comigo. E é fevereiro, março, é uma coisa assim que eu venho para o Estrela da Amadora, daqui de manhã à noite. Era de manhã à noite, treinos, vídeos, ginásio, pronto. Era uma pessoa que desde essa altura já vivia as coisas intensamente. Exigente, como sempre, estás aqui, tinha de estar um passo ao lado, mas isso é um passo. Mas não, era aquele passo que para ele era importante. Tem que saber lidar com ele, tem que se aceitar as coisas, porque havia jogadores que não aceitavam aqueles gritos, não sei porque é a maneira dele, não aceitavam aqueles gritos, a maneira que ele falava,
os que aceitavam e aprendiam, cresciam sempre com ele. Olha, tenho uma história engraçada que, por acaso, foi o Miguel. O Miguel jogou aqui no Estrela da Amadora. Estávamos aqui a fazer parte dessa equipa com o Jorge Jesus e o Miguel, novo, às vezes chegava atrasado, aquelas coisas todas. E eu lembro uma vez estávamos num sábado, era aquele treino de sábado, e o Miguel atrasado, no sábado. E o Miguel atrasado, já estávamos todos ali no relevado, o Jesus aqui que íamos fazer, e chega o Miguel. Chega o Miguel todo. E o Miguel, ele olha assim para o Miguel põe-se logo aquela cara dele do Miguel, né? Vocês sabem, Miguel aquela cara de mau, e ele olha para o Miguel e diz assim, ouve lá, quem se atrasa nos treinos também vai se atrasar sempre na sua vida pessoal. E o Miguel olhou assim para ele e disse, mas o que é que você tem a ver com a minha vida pessoal? A vida pessoal você não tem nada a ver com isso. Ele olhou assim para o Miguel e disse, ouve lá, tu deves pensar que és o Maradona ou o quê? O Mister Jorge Jesus, muito engraçado. Nos meus primeiros jogos, quando eu chego do Porto de Albacedo para aqui, então eu jogava lateral esquerdo, mesmo ali encostado ao banco. Que é... quero. E às vezes já não era comigo, eu acho que ele estava a falar comigo. E às tantas eu virei para ele. Disse, mister, esteja lá um bocadinho caladinho, está-me sempre a chamar o meu nome. E ele olhou para mim e disse, é? Então para a semana vais ficar aí em casa. Mas eu ali estava, o banco ali, onde ali, e ele sempre não cai. E eu assim, mister, ele assim, para a semana vais ficar aí em casa. Ele tinha cada um. Mas quem joga ali, no lado do banco, quem joga ali fica a desejar que acabe o jogo ou que acabe a primeira parte, que é para mudar de lado. Senão, se uma pessoa não for suficientemente forte, ele é para corrigir, mas há uns que aceitam mais do que outros, não é? Aqui estamos a falar de jogador e depois a faceta do treinador. A faceta do treinador é difícil. A primeira coisa que eu tento fazer sempre e que eu sou, pronto, deve ser, também tem a ver um bocado comigo, não é? Às vezes sou demasiado sentimental porque eu às vezes digo, para esta profissão, se calhar, para este trabalho, não podemos ser tão sentimentais. Aquilo que já passei como jogador, pronto, tento ver naquele jogador que eventualmente pode estar a passar isso. E tento estar bem com todos. Mas bem com todos não é porque eu preciso estar bem com todos. Tento estar bem com todos para conseguir gerir um grupo. Eu lembro-me que eu comecei no Sintra Futebol Clube, que agora foi o meu primeiro clube como treinador, né? E depois fui para o Pinhal Novense. Quando vou para o Pinhal Novense, chego lá, uma equipa fantástica. Estavam para descer nesse ano. Eu chego lá e digo assim, mas comecei a ver eles a treinar, assim, mas porque é que esta gente não está para descer? Jogadores emprestados do Setúbal, o Assan, o Severino, tinha uma equipa fantástica. Depois, logo no primeiro treino, eu vejo porque é que eles estavam para descer. Logo no primeiro treino, 2 pegam-se à pancada. Eu disse, já percebi. E ele disse, deixa-o estar. Foi bom, mandei os 2 para o banho, consegui ter os jogadores do meu lado. E sei que, independentemente de que às vezes não recebiam ou tinham problemas em casa, eu sabia quando e safámos. No Leixões foi a mesma coisa. Quando cheguei ao Leixões, o Leixões estava... E eu sabia, e o próprio presidente, o Paulo Lopo, na altura sabia, e o Paulo Lopo disse, se tivesse posto o treinador aqui, que fosse mais pelo futebol, pelo tático, pelo não sei o quê, esta equipa tinha descido. Eu fui pelo coração deles. Claro, tem que haver a tática, tem que haver coisa. Mas se não tivermos um jogador, e o Mister sabe, se não tivermos um jogador motivado, se não tivermos... Eu posso valer 20, mas se o Mister me motivar, eu posso valer 50 ou 60. E é aí que a minha maneira de trabalhar é assim, Mister. Mas depois sou um bocado sentimental demais, e choro, e sinto a dor do jogador, e se calhar sou emocionado, e se calhar às vezes é uma das coisas que... Não sei se vou conseguir mudar, mas um dia... Quando voltar outra vez a ser treinador, se calhar uma das coisas que vou deixar é de chorar um bocadinho. O Mister também chorava um bocadinho, mas pronto. Chorava. Era, de vez em quando chorava. É motivo também. Nos momentos felizes. Sim, aqueles momentos que lhe chateavam mais, que ele sentia mais oferido ou injustiçado, ele chorava. Daqueles que mais me marcaram em relação ao Mister, um episódio foi quando fomos campeões. Para mim foi quando fomos campeões. Quando somos campeões em Barcelos, em Braga, jogando contra o Gil Vicente. Quando somos campeões, eu lembro na altura, toda a gente fez questão, porque já se falava na vinda do Arthur Jorge, eu lembro nesse jogo perfeitamente,
que quando acabou o jogo, se calhar foi um dos primeiros que eu quis abraçar, porque essas coisas mexem um bocadinho comigo, aquele sentimental, foi uma das, e tinha 20 anos, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu quis abraçar e senti aí, e eu senti que o Mister sentiu injustiça, sentiu tudo o que ele tinha feito, tinha sido destruído naquele momento, porque ele também, o Mister já se sentia, a partir do momento que se falava no Horta Jorge, o Mister já sabia que ele já... Eu lembro-me... Ele quase bateu... Com o intervalo... Quase que batia. Você quase que bateu quase que bateu não, mas foi um bocado para um jornalista que não veio fazer essa pergunta. Não, isso foi ao intervalo. Foi até que eu estou a dizer, eu lembro disso. Tu ouviste? Eu vi. Eu ao intervalo, e agora já não sei se estávamos a ganhar 1 ou 2-0. E então, quando vou para o intervalo... há um jornalista da rádio que, olha, o Perdomo está garantido para a próxima... eu quero lá saber do Perdomo para alguma coisa, desaparece-me da frente. Eu lembro perfeitamente, tiveram que agarrar... Debaixo de uma tensão de um jogo, e ele vem-me falar que o Perdomo... E no final... Grandíssimos guarda-redes, ao intervalo, vem-me falar... E no final... debaixo de uma tensão daquela, vem-me falar do... Quer lá saber do Perdomo, desaparece-me o tasco, estás-me agora aqui... E ao menos de uma semana, fui ver o jogo... Aquilo no YouTube aparece vários jogos. E fui ver aquele jogo 0-0, quando somos campeões com o Guimarães em casa. 130 mil pessoas, ou 120 mil, e aquilo tudo cheio. E há a parte que o Mister... depois de sermos campeões, que o Mister está a agradecer. E vê-se que um homem que fez aquilo, ganhou aquele título com tanta emoção, ele vê-se que é uma despedida para ele. Mas és perspicaz, tu és perspicaz. Eu sou muito. Porque mordeste bem que naquele dia era realmente uma despedida. Eu sei. Por acaso aconteceu que 3 anos mais tarde, ou 4, acabei por regressar, mas senti que aquele dia era precisamente o dia da despedida. Da despedida. Como é que foram os teus balneários no estrangeiro? Porque passaste por uma série de experiências no estrangeiro. Paris Saint-Germain, na Grécia, no Apoel... Sim, o Paris Saint-Germain, um balneário... Que é o Paris Saint-Germain de Raí, da Anelka, de Leonardo... Lamar, tinha uma equipa... arranhavas algum... Já arranhava o francês. Em francês. Vou ser honesto. Ricardo Gomes, o Ricardo era o treinador. O treinador. O Ricardo Gomes acabou de jogar... Era o treinador, o Ricardo acabou de jogar comigo, num ano, quando ganhámos a Taça de Portugal... Com o capitão? Com o capitão. Ganhámos a Taça de Portugal. Somos colegas. 96. Mário Wilson, né? Somos colegas. Do Mauro Aires, não é? Mauro Aires, exatamente. Somos colegas nesse jogo, que é o último jogo que eu faço, pelo Benfica. Fomos a uma digressão, já não lembro se fomos a Macau. Fomos a Macau e à China. Fomos a Macau e à China. Voltamos, eu tinha os Jogos Olímpicos a seguir para ir. Portanto, voltei de Macau, fui buscar as minhas coisas. Portanto, aquilo das despedidas às vezes é um bocado... Estive no Benfica desde os 11 anos até aos 22, 23. E eu lembro no último dia, acabava o contrato, foi o ano da Lei Bosman, mais uma vez este senhor, eu acabo o contrato e o Mister ia entrar para diretor esportivo. Pensei, eu já tinha entrado. Não, o Paulo Atuário. Sim. É nesse ano. É nesse ano. É 96. E o Mister fala comigo e diz-me, aguenta, vamos ver o que é que eu consigo fazer. Está aqui que não me deixa mentir. Porque a proposta era... Pronto, o jogador da casa, a proposta para quem acabava o contrato, e eu sabia que tinha propostas, era muito baixo. Falei com o Mister, ele disse, eu vou ver o que eu posso fazer, andou a insistir. E eu, na altura, mudo um bocado de ideias. Portanto, aquilo era a minha casa. Sentia mais que, desde os 11 anos, que eu vou falar com o Paulo Atuário, com o Mr. Paulo Atuário, e digo assim, Mister, há esta possibilidade, está a acontecer isto, não sei o quê. E eu também sou treinador, né? Se disser sou um jogador, já sei. E o Paulo Atuário... Na altura fui buscar o Gustavo ao Marítimo, isto lembra-se? Sim. Que era o meu lugar mais ou menos. Claro. Sim. E o Paulo Atuário diz-me assim, eu gostava que você ficasse, mas se você quiser ir... mas se você quiser ir, se houver algo melhor, eu disse assim, não precisa dizer mais nada. E é quando eu acabo de jogar, e eu assim, vamos para Macau, e chego... E vou ao meu cacife e vou buscar as botas. Eu digo assim, isto é que é a minha despedida de um clube que eu tive desde os 11 anos. Estes anos todos. Vou buscar as minhas botas sozinho. Ia para os Jogos Olímpicos, ia ter mais uma semana de férias para ir para os Jogos Olímpicos de Atlanta, buscar as minhas coisas.
E acabou. Se vais treinar um clube, ainda agora acabaste de chegar, éramos colegas, e não sei. Portanto, eu chegava lá, e ele treinador e eu jogador, tínhamos sido, e ele chegava lá, eu também vim, na altura 22 anos, 23 anos, novinho. Paris. Paris. E ele chegava lá e ele punha assim as mãos assim, e dizia assim, conta lá, mas assim, em brasileiro, que os outros não percebiam, conta lá como é que foi ontem à noite, conta lá. E ele disse, eu não quero saber o que é que tu fazes. E com ele fiz 39 jogos que eu tive a ver. o meu primeiro ano, eu lembro que o Raí demorou 2, 3 anos para habituar-se ao futebol francês, o outro demorou 1 ano e tal. Eu no meu primeiro ano faço aqueles jogos todos e num nível muito bom. Pronto, também deu-me aquela confiança. Mas, falando do balneário, os franceses, se tu ficares no teu canto, eles não te vão chamar para tu ires com eles. Vais ficar no teu canto, Eles não te vão incomodar. Não é como nós que está ali no canto que ainda outro, amigo, vamos... Convidamos. Não, estás no teu canto. Só que eu, pronto, aquela coisa da palhaçada, de engraçadinho e tal, já falava mais, juntei-me logo ao grupo e falava com todos e dizia as coisas erradas e eles começavam a se rir, diz lá outra vez, e eu dizia outra vez, palhaçadas no balneário, aquelas coisas todas. Portanto, eu acabei por não sentir, em todos esses clubes que eu passei, acabo por não sentir indiferença, porque eu vou logo ao encontro deles. Por exemplo, no ano a seguir foi para lá o Edmilson, lembram-se? Aquele loirinho que jogava no... Sim. Aliás, a minha troca para o Porto... Que jogou no Porto. A minha troca para o Porto, ele vai para o Paris Saint-Germain. E eu depois acompanhava e falava com as pessoas. Caladinho. Acho que nem fez 10 jogos. Não sei quantos jogos é que ele fez e depois foi-se embora. E os gregos? Ciumentos. Os estrangeiros, ciumentos. Simpáticos, mas ciumentos. Mas eu, como sempre, fui eu que fui ter com os outros. Eu, quando cheguei à Grécia... a equipa que eu fui estava na segunda divisão para subir para a primeira. E eles disseram, vens aqui, a gente vai subir de certeza, não sei o quê. E eu cheguei lá e eles... E eu logo à vontade com eles, e nos cafés e nos restaurantes lá na rua. E eles disseram assim, poxa, nós pensávamos que tu vinhas do Porto, Benfica, Paris Saint-Germain, que eras um não sei o quê. Eu disse, não. Mostrei a eles que, pronto, nunca dei asa para as pessoas pensarem. Este gajo veio do Benfica ou do Porto, já jogou ali, armado e esperto. Eu encaixava no grupo deles. E eu lembro, eles diziam aquelas asneiras, nós aprendemos sempre as asneiras primeiro. E eu em França e na Grécia, eles diziam as asneiras e eu sabes o que é que estás a dizer? Eu não sei, mas vocês estão a dizer, eu também digo. Pronto, mas tive essa capacidade, graças a Deus, de sempre mostrar, estou com vocês, sou igual a vocês, sou palhaçada, pronto, claro. Histórias em França. Conta lá uma história em França. História da França. Não daquelas dos Champs-Élysées. Não daquelas, nem dos Champs-Élysées não dá para contar, não. Histórias da França. Temos uma que vamos jogar a... E o Mister sabe, em França, as equipas, quando é taça de França, aquilo... Fomos jogar a uma equipa lá no fim do mundo. Ai, sabes, é que eles não jogavam nada. Chegámos lá, nós com a equipa toda armados e espertos. Ao intervalo estava 3-0 para eles. Mas estamos a falar com Raí, Leonardo, Locola, Amato, estava 3-0 para eles. Todos os artistas. Ricardo Gomes chegou ao balneário, olhou assim para todos e fez aquele gesto assim. Ça vous avez pas. Ça vous avez pas. E foi-se embora. Assim, simples. Saiu. Exatamente. Nada, só disse assim. Ça vous avez pas de ça. Vous êtes... E saiu. E nós, cabeça baixa e tal, levanta-se o Raí, lá, ali uma conversa, 3-0, o que é que eu estava a fazer? Campinho lá com a bola e eles todos pareciam que eles é que jogavam no Paris Saint-Germain. E acabámos por empatar 3-3. Só que vamos e perdemos nos penaltis, que ainda foi pior, perdemos nos penaltis. Olha, entrou o Denisot, era o Michel Denisot, olhou assim para nós todos. Canal Plus, ele olhou assim para nós todos. Por mim... Iam a pé. Exatamente. Vocês iam todos a pé. Afinal... Mas ele disse mesmo, eu vou mandar o autocarro ir embora, vocês vão todos a pé. Mas ele queria fazer aquilo. Pois. A intenção dele, a pé, ele disse, vocês hoje, eu vou mandar este autocarro embora, eu não sei como é que vocês vão sair daqui. E depois jogámos, na altura era, o Paris Saint-Germain tinha ganho a Taça das Taças, com aquele gol de um Gotti, e a Juventus tinha sido campeão. Então fomos jogar a tal... Supertaça Europeia. Dois campos, duas mãos. Primeiro jogo em Paris. Eles, Del Piero, Zidane, Delívio, aquelas coisas todas. Ele chega lá, o presidente todo contente, foi saber quanto é que era o prémio desgraçado em Paris, neve e tudo, e aquelas coisas todas. Entramos lá para dentro. Empatámos 5-1.
Estávamos 5-1. Aquilo parecia que levámos 5-1 em casa das vezes. 5-1. Depois ainda tínhamos que ir lá. Levámos 5-1. Ele chegou, olhou assim para... Disse assim, eu queria-vos dar um prémio de jogo daqueles mesmos chorudos. Vocês são todos uma merda. Ia falar com Raiz, Leonardo, ia falar com aquelas... Vocês é tudo lá merda. Vocês é tudo pela merda. E depois fomos lá, eles meteram a segunda equipa, quase perdemos 2-1 só, mas pronto, já foi, não foi mal. Já não foi o amasso. Mas nós todos com aquela coisa, levámos 5-1 deles ali em Paris, que até... Até e no Porto? No Porto. No Porto apanhas Oliveira? Apanho o Mr. Oliveira. Treinador? Apanho o Mr. Oliveira. Mas levou com o Sérgio Conceição, levou com o Paulinho, com essa malta toda. O Jorge Costa, Rui Jorge. Um balneário... Bom, eu vou ser sincero, um balneário fantástico, atenção. Eu digo às pessoas, às vezes, esta coisa de ser benfiquista, eu fui muito bem tratado no Porto. Eu fui muito bem tratado. Há uma coisa que é, seja bem tratado, os colegas, a equipa, e depois há uma parte que eu, um bocado sabendo porquê, e depois não compreendendo porquê que passo no início da época a seguir para uma lista de dispensas, percebendo uma parte e não percebendo, porque acabei os jogos, fui eu que acabei a jogar. Eu sou eu que jogo a final da Taça de Portugal contra o Braga dos 3-1. O Jardel marcou, o Jardel e o Arthur, pronto, ganhámos ao Braga 3-1, esse ano o Porto defesa do Guarani. Um balneário espetacular, com uma mistura também de muitos jogadores, bons jogadores, na altura, aquilo que disseste, Jardel, Aloísio, uma equipa fantástica, o Porto tinha uma equipa fantástica, Arthur, Miguel Carce, o Porto tinha uma equipa fantástica, secretário, Paulinho Santos, Jorge Costa, Rui Jorge, Aloísio, Vítor Bahia, mas só que eles tinham uma coisa que era geral. O balneário era o balneário. Lá está. O balneário era o balneário. Tinha aquilo que nós falamos de haver 3 ou 4 elementos que, por mais que alguém quisesse fazer, aquilo era um balneário. Jorge Costa, Aloísio, Rui Barros, Rui Jorge. Jorge Costa foi, eu vou ser honesto, foi talvez dos melhores capitães que eu apanhei na minha vida. Sim, Jorge Costa. O que nós víamos dentro de campo não era a pessoa que era fora de campo. O homem mais espetacular, mais simpático, foi das pessoas que mais me ajudou a integrar. Chegava alguém, ele, o próprio Rui Jorge, uma pessoa com uma educação fantástica, Aloísio, e o Jorge Costa. As pessoas perguntavam, e o Jorge Costa? Eu dizia assim, é o oposto daquilo que tu vês dentro de campo. É capaz, eu tenho uma história com o Jorge Costa, estamos a jogar a Liga dos Campeões contra o Real Madrid, logo o primeiro jogo, o Porto-Real Madrid, o Real Madrid esse ano foi campeão europeu e tudo, e estamos a jogar, estou a jogar de defesa esquerda, quero fazer ali uma gracinha qualquer, e a bola foi para canto, e ele saiu e veio, e ele adorava-me, o Jorge adorava-me, ele saiu, veio com as veias aqui todas, assim, encostou a cabeça dele à minha, chamou-me os nomes todos que havia para chamar, tudo assim, a querer comer-me vivo, e aquilo, chegou ao intervalo, aquilo já tinha passado. Não, intervalo não. Aquilo, claro, uns segundos depois para ele já tinha passado. Era ele. E depois vimos ele fora de campo, como ele capitaneava a equipa, como ele era como pessoa, como dizia, não pode ser a mesma pessoa. Portanto, eu fui muito bem tratado no balneário do Porto, fui muito bem recebido. Mas nós tínhamos treinado, o Mr. Oliveira, nós tínhamos treinado alumínio e candeleiras de carbono. É obrigatório, porque aqueles treinos eram... Não queria saber, aquilo era ali dentro. Acabou. Mas ali dentro era mesmo aquela garra, aquela coisa que se notava, aquela que se ganhava ali os jogos, já ali estava-se a ganhar os jogos. Tive uma experiência muito positiva no Porto, em termos de aprendizagem, em termos de balneário, foi muito positivo. Outro que também era muito divertido, Sérgio Conceição. O Sérgio é... Conta lá. O Sérgio é muito engraçado, o Sérgio já apanhei o Sérgio desde as camadas jovens, sub-21 e tal. O Sérgio sempre foi um... Ele sempre quis ganhar, ele queria ser o melhor em tudo. Nós fazíamos peladinhas e facilmente irritava-me o Sérgio Conceição, facilmente alguém irritava, porque ele perdia-se naquela coisa de querer ganhar, de querer ser o melhor. Se calhar também isso ajudou ele na carreira dele também a chegar onde ele chegou, porque é uma pessoa que quer ganhar sempre, não é? Que era o objetivo dele e
E não gosta de perder, pronto. E não gosta de perder, o Sérgio não gosta de perder. O Mala, às vezes chamávamos, eu lembro disso perfeitamente. Era quê? Sérgio Mala. Sérgio Mala? Sérgio Mala? Para quem lhe chamavam muitas vezes, era o Folha e o Paulinho Santos é que lhe chamavam. O Mala? Sérgio Mala. O Folha, outra personagem também, o Folha era muito engraçado também. Mas havia, e o Jardel era um menino que ali estava. Menino grande. Mas Jardel, até hoje, o Jardel era um menino grande. Jardel, em termos de balneário, ele não queria saber nada. Ele só quer brincar, ele chegava lá, a gente nem se mexia, mas... a gente já... Só queria brincar a marcar golos. Mas, eu dizia assim, mas eu vou ser o mais honesto possível. O Jardel, eu treinava com o Jardel, depois as pessoas perguntavam. Às vezes não conseguia tabular. Era melhor tabular com aquela parede do que tabular com o Jardel. Assim, especialmente nos treinos. Porque ele nem estava ali. Ele não estava ali. Mas chegava ao jogo. Não era jogador de treino. Ele, não. O Jardel não era jogador de treino. O Jardel não era jogador de treino. Esquece. Mas nós também sabíamos, nós também sabíamos disto. Nós, às vezes, na pelada, a escolher as equipas, o Jardel quase ficava para o fim, porque a gente sabia que ali no treino o Jardel... Mas sabíamos disso. Mas o Jardel era... Para mim foi a finalizar, talvez, dos melhores que eu apanhei na minha vida. Talvez a finalizar. O Jardel era fantástico. Depois fazia golos de letra, pé esquerdo, sem deixar que... Para quem não tinha, nós gozávamos que ele não tinha técnica nenhuma e ele fazia depois coisas que... Mas era só pôr na área que sabíamos que ele estava lá. Depois, nesse ano, ele tinha o Drolovic de um lado e tinha o Capucho do outro, e o Sérgio Conceição. Portanto, era chegar lá e ele dizia que sim, não é? Houve Marítimo, Braga, João de Ferreira, Manuel Cajuda... No Marítimo primeiro foi Nel Vingada. E depois, quando Nel Vingada foi embora, mas Nel Vingada apanhei o Mr. Manuel Cajuda. Manel é uma figura muito gira. Não, sabes só opiniões. Eu praticamente com todos os treinadores eu consegui manter uma... Consegui... Porque, claro, eu sabia com quase todos os treinadores, acho que só um é que eu não consegui manter uma relação, porque acho que foi demasiado pessoal comigo. A pessoa foi demasiado pessoal comigo. E do Sintra? Do Sintra é engraçado porque foi... Sintra que agora... É o Estrela Amadora, exatamente. Parabéns. Exatamente. Mas isso é que deve ser... Isso é que eu estive nos dois. Essa foi a terceira, foi da Distrital? Sim, e subiu da Distrital, acho que desde da Distrital subiu para... Mas contigo? Mas comigo estava... Não, logo na primeira a subir para o Campeonato de Portugal, mas comigo não subiu, porque eu também vim-me embora. Nós fomos até vir-me embora, depois ficou um adjunto que estava comigo, que é o Zé Fernandes. Depois foste para o Pinhal Novense. O Pinhal Novense a meio de... Pronto, e eles continuaram a trajetória. Mas como é que é essa coisa de chegar foi o teu primeiro? Foi o meu primeiro clube. O teu batismo foi O meu batismo foi o Sintra. Sabe a que horas eram os treinos, mister? Aí está. Essa é que é... Fantástico. Jogadores trabalhadores, estudantes. Jogadores trabalhadores. O presidente, o Diniz, que penso que continua aqui no Estrela da Amadora, o Diniz, que é uma pessoa... Eu pus lá o cunha do El Louco, porque o Diniz é... Treinávamos no campo do Real Massamá, aquele cá em baixo. O sintético antigo, velho. 9h30 da noite. 9h30 íamos para o campinho pequenino, porque ainda estavam os júniores... Fazer o aquecimento, que ainda estavam os júniores do Estrela a acabar. Quando os júniores do Estrela acabassem, nós, quarto para as 10 horas, entrávamos para o principal, para aquele cá em baixo, o sintético. Portanto, os treinos acabavam 11h30, aquela gente que vinha trabalhar. E o Diniz, na altura, achei piada, debaixo também lá das bancadas, ele trazia comida, e à noite, quando eles acabavam de treinar, ele tinha lá comida para toda a gente. Fantástico. Mas um espírito, que eu digo assim, estes homens trabalharam até às 9 da noite, até às 8, vêm para aqui correr ainda, e vêm para aqui não sei o quê. Amor ao futebol. Depois, mais tarde, Leixões, dos carismáticos clubes nacionais. O Leixões é clube de primeira divisão. O Leixões, com massa associativa que tem, aquele fanatismo é do Leixões. Clube fantástico, como os adeptos. Nós íamos a qualquer lado de uma fase, punhamos 10, 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, o Leixões levava 10 pessoas. Fomos ao Porto Belo, levámos quase de 10 mil pessoas, ao Varzim também, pronto, eles são... Mas depois há o lado bom e o lado mau, não é? É complicado, porque há aquela coisa pelo clube do Leixões, é um grande clube. Tiveste um dos, talvez, o presidente mais titulado do mundo, que é o Jorge Nuno Pinto da Costa. Como é que foi
Eu quando cheguei, exatamente, eu chegar junto. Eu quando chego junto a primeira vez, eu, claro, desde miúdo já ouço Pinto da Costa, Presidente Pinto da Costa, e eu quando chego é um bocado, pronto, e agora? Como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho... Mas foi, eu digo, mesmo numa fase que eu estou na lista de dispensas para resolver as coisas e para... Foi uma pessoa séria. Houve uns tempos ali que eu nem jogava, né? Mas mesmo nesses falava comigo, sempre foi uma pessoa... é que eu digo, eu não posso... As pessoas podem dizer o que quiserem dele, quem tem a dizer, eu não posso dizer nada, só tenho a dizer bem. Eu tenho uma história engraçada, que o Presidente foi... Como se diz agora falamos uma história engraçada, que tudo se sabe, né? E, na cima naquela altura, estamos a falar em 97, aquilo, até na portagem nós passávamos e ele já sabia que nós tínhamos passado a portagem. E eu lembro logo no princípio, ainda estava no hotel, e era no Porto de se reunia, e foi logo os primeiros treinos, a primeira semana que eu cheguei, a segunda semana, treinámos à tarde e depois só havia treino no outro dia à tarde. E eu, aqui o esperto, pego no carro de Lisboa. Fui jantar a Lisboa, aquelas coisas todas, tal. No dia a seguir volto outra vez para o treino. É só à tarde, dá tempo de suficiente. Bem, cheguei e tal, fui treinar e volto para o treino, para o hotel. Coincidência, estou a chegar ao hotel, estou eles lá, que era o hotel no Porto, penso que até hoje vai. E eles estavam lá, eu ia subir para o quarto, e o Presidente, então, quer boa noite? Eu, boa noite, Sr. Presidente, tudo bem? Ele olhou para mim e disse-me assim, então como é que foi a ida a Lisboa? Foi boa? E eu... Foi boa, Presidente. Minha avó. A minha avó era sempre... A minha avó estava assim um bocado adoentada, então fui lá só assim rápido ver a minha avó. E ela se olhou para mim. Então as melhoras para a tua avó, está bem? Mas eu lembro-se que o falecido Bento tinha morto pelo menos 5 vezes a avó dele, né? Não, isso era o Vata. És no tempo do Vata. O Vata já não apanhei. Vata matar no Garcia. Atravessou o Rio Congo em cima de um crocodilo. Eu lembro era na altura do Deus eu tenho o Manuel. Ele dizia, já mataste a tua avó algumas 5 vezes. Mas era... Estou-me a lembrar de uma entrevista. Estiveste a dar corda. Uma entrevista a falar dos almoços. Nesse ano que somos campeões, agora já passaram tantos anos, somos campeões, o Mister andou numa fase que queria treinos de manhã e tarde. Andou ali que queria... não, é uma fase, já estou a ver. Já estou a ver que... treinos de manhã e tarde. Queria? Não, ele vai repetir o que já alguém disse. Agora diz lá. Ele queria treinos de manhã e tarde, houve uma altura que ele, treinos de manhã e tarde. E aquela gente toda, treinos de manhã e tarde, então peraí. Bem, acabou um treino, fomos todos a almoçar para o Barbas. Aí é para o Barbas. Quando voltámos, acho que eles até tropeçavam na bola que iam sozinhos. Ele nunca mais marca um treino. Olha, Kennedy, vamos terminar este sagrado balneário com uma história que nos arrebata. Eu vou aproveitar, já que estou aqui neste balneário, e vou aproveitar que passaram-se 21 anos depois desta história que eu vou contar. Foi o dia que o meu filho nasceu, o Alexandre, faz agora 21 anos precisamente, e foi neste balneário, uma terça-feira, acabou o treino da tarde e estávamos aqui, aqueles que eu estava mais, com o Rui Neves, Pedro Simões, o Lázaro, o Sérgio Marquês, e eu estava fogo. O meu filho vai nascer amanhã e há treino de manhã e tarde. Eu queria falar com o Mister. Vocês acham que eu vou falar com o Mister Jesus para ele me dispensar do treino da manhã? Porque o miúdo está marcado tudo para ser de manhã, portanto eu gostava de assistir ao parto do meu filho, não é? E eu contei essa história até hoje. O filho ri-se uma vez. Encontrei-me com o Mister Jorge Jesus no Restelo, juntamente com o Alexandre, e contei-lhe, este senhor foi aquele senhor da história, e ele riu-se que nem um perdido. E então, eles, na palhaçada, não, vai, claro que ele vai dizer que sim, vai, a mandarem-me lá, não é? E eu saio do balneário, deste balneário, ando um bocadinho, bato à porta, Mister, gostava de falar consigo. Ele, entra.
E eu já sabia que alguém falta ao treino com ele, é um treino, na semana de manhã, tarde, uma quarta-feira. Eu disse, mister, o meu filho vai nascer amanhã de manhã às 10 horas, e eu gostava de assistir ao parto e de estar lá naquela altura. Ele olhou para mim e disse assim, eu me lembro como se fosse assim, como? Vais lá fazer o quê? Tu és médico? Tu és médico? Eu disse, não, mister, se tu não és médico, amanhã tens que vir treinar. Quando acabar o treino, vais ver o teu filho depois. E eu saí da porta dele. Os outros já estavam aqui todos à espera, a rirem-se que eu me perdi, que eu já sabia o quê. Mas eu conto ao meu filho, disse que, olha, aquele senhor, esta história que eu sei, ele foi, sim, senhor. Ele olhou para o pai e disse assim, mas vais lá fazer o quê? Tu és médico ou quê? Portanto, não me deixou voltar ao treino da manhã e tive que treinar, e logo assim fui a correr para o hospital e voltar à tarde para treinar outra vez. Já que estávamos aqui neste balneário, foi precisamente, olha, há 21 anos e pronto, o tempo passa, não é? São histórias que ficam, e até o meu filho já se ri. Até se ri. Já se ri, desde quando, sempre que vê o Mr. Jesus, pronto, lembra-se dessa história do nascimento dele, não é? Não és médico? Não sou médico. Tu não marcas, eu mato-te! Eu mato-te! E o Águas olha para mim e diz, eu já não marco. Os meus pais iam muito ver jogos a Lisboa, os grandes. E a minha mãe então, chega no final do jogo, estava com uma cara, eu disse, mas o que é que se passa? O que é que tem? Estou zangada contigo. Zangada comigo? Eu marquei o terceiro gol, ganhámos. E você está zangada comigo? Estou. Mas porquê? Porque tu não me falaste. Mas quando? Quando? Quando vieste buscar a bola ao pé da bancada, eu chamei, Alberto. E tu nem sequer olhaste para mim. O melhor foi quando ficámos no Hawaii.